Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 2, versículo de número 19. Assim está escrito: Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Estas foram palavras que o evangelista Lucas, após fazer uma profunda pesquisa sobre os acontecimentos, porque Lucas não foi testemunha ocular do nascimento de Jesus, ele veio depois, trabalhou com o apóstolo Paulo, e quando ele precisava fazer um relato a Teófilo, ele procurou fazer de maneira bem profunda. E ele procurou, então, minuciosamente, procurar nos mínimos detalhes como as coisas tinham acontecido, para dar a entender a verdade relativa aos fatos que se sucederam. E se bem que Lucas, ele escreveu para os gregos, e os gregos são ávidos por sabedoria, por conhecimento, e Lucas, então, ele esmerou-se em trazer o maior número de detalhes possível naquilo que ele se informou. E ele apresentou, então, Jesus como sendo filho do homem. Por isso vamos encontrar sempre no Evangelho de Lucas a expressão filho do homem. Mas o que nos atém nesta ocasião é este versículo que li, que diz: Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. O que é que Maria guardava no coração? Deus abençoe Josué. Maria guardava no coração tudo aquilo que ela havia recebido da parte de Deus através do anjo que foi enviado por Deus. Deus estava em busca de uma virgem para que nela se cumprisse o plano de Deus, o nascimento de Jesus. E foi encontrada Maria, lá da cidade de Galiléia, chamada Nazaré. Lá estava a jovem Maria, que se preservou, se guardou, viveu uma vida pacata, simples, discreta, porém, à luz da Bíblia, nós encontramos que ela viveu uma vida santa, uma vida pura. Deus agradou-se de Maria, e então o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Deus abençoe, Edmar. O anjo Gabriel foi enviado a Maria, e então disse a ela algumas coisas. Quando o anjo apareceu a ela, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esta foi a primeira palavra que aquele ser celestial transmitiu a Maria. E ela ficou sem entender de momento o que era que estava acontecendo. E aí então, ele começou a descrever qual era a finalidade de ele ter vindo a ela. Disse que ela tinha achado graça diante de Deus, e por achar graça, Deus decidiu que do ventre de Maria iria nascer, ela iria conceber, iria dar à luz um filho. E lá em Isaías o profeta já dizia: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, Deus conosco. E aqui então, quando chegou o momento, Deus abençoe, filho do rei, quando chegou o momento de Deus, ele enviou o anjo, já tinha preparado a Maria para isso, e Maria então começou a ouvir estas importantes notícias que eram desconhecidas dela. Mas veja o resultado de se viver para Deus. Não se sabe quando as coisas vão acontecer. Dias atrás eu falei sobre o de repente de Deus. Maria estava vivendo aqui um dia normal, um dia comum, como todos os outros que ela vivia. Mas de repente entrou o anjo pela porta e começou a falar com ela.
E ela começou a dar atenção, começou a ouvir. E ele foi abrindo o leque, ele foi expandindo o assunto, foi trazendo a claridade daquilo que ele tinha dito a Maria, como é que as coisas iriam acontecer. Então ele disse aqui para ela o seguinte, olha, que ela daria à luz um filho, o nome dele seria Jesus, ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe daria o trono de Davi, e ele reinaria perpetuamente, ou eternamente, na casa de Davi. Então Maria disse, Deus abençoe o irmão Sebastião. E Maria então disse, como se fará isso? Visto que eu não conheço o varão. Só pode gerar filhos se for o encontro da mulher com o homem. Não tem como acontecer isso de outra forma. Mas aqui o anjo também explicou esse mistério. Ele disse, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, estas foram as palavras do anjo. E ela guardou no coração. Ela não saiu contando para todo mundo. O anjo acabou de falar, ela perna para fora e vou contar para todo mundo que eu encontrar o que eu escutei agora. Não. O versículo que eu li diz, ela guardava no coração e conferia todas as coisas. Existem coisas que Deus fala a mim, fala a você, fala a cada um de nós, que nós não podemos sair dizendo a torto e a direito por aí. Nós precisamos ter discrição. Nós precisamos saber guardar as palavras que Deus fala para nós, principalmente quando se relacionam a promessas. Viu o preço que José pagou por contar os sonhos ao seu pai e aos seus irmãos? Que preço alto! Mas ele foi fiel e Deus o recompensou. Maria já foi diferente. Ela ouviu, mas ela silenciou. Ela guardou aonde? No lugar de onde ninguém podia tirar. Ela guardou no coração. No coração. É aqui que precisamos guardar as palavras de Deus, as promessas de Deus, o que Deus tem a nosso respeito. Deus tem, particularmente para cada um plano, a maneira de agir. E aquilo que Deus revela a nós é para que nós tenhamos a fé alimentada na promessa de Deus e não sair por aí contando a tudo e a todos. Porque muitas pessoas vão usar aquilo que nós falamos para enfraquecer a nossa fé e duvidar. E vai passar um tempo, vai passar um mês, vai passar um ano, vai dizer, aí, tá vendo? Falou que tinha a promessa de Deus e até agora não aconteceu nada. E se você não tiver equilíbrio, você vai dizer, é verdade, Deus prometeu e não cumpriu, Deus falhou comigo. Deus não falha com ninguém. Deus cumpre o que Deus fala, Deus cumpre. Agora, nós precisamos saber e entender quando Deus promete as coisas. Se Deus disse a mim, é para mim, não é para mais ninguém. E quando é que as pessoas vão saber? Quando se cumprir. Quando se cumprir e eles observarem e verem a bênção de Deus, a maneira como Deus vai trabalhar na minha vida, e eles vão ficar admirados, atentos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu depois de acontecido, aí sim eu posso dizer, foi o cumprimento de uma promessa que Deus fez na minha vida. Mas enquanto ela não se cumpre, eu não posso dizer. Eu preciso guardar comigo, e somente comigo. E se fizer referência a ela na minha oração particular entre eu e Deus, sem ninguém por perto. Justamente por isso. Porque Deus tem segredo conosco. E aos que temem a Deus, Deus tem segredo com eles. E estes segredos devem ser guardados. O nome já diz segredo. Segredo não é para contar para ninguém. Você contou para uma pessoa, pronto, contou para o mundo inteiro. O segredo, ele só é segredo enquanto está entre você e Deus. Partilhou ele com um terceiro, já não é mais segredo. E aqui Maria dá-nos uma lição. As promessas de Deus devem ser guardadas no coração e não devem ser propagadas enquanto não se cumprem. É o compromisso, a aliança de Deus
comigo pessoalmente, com você pessoalmente, com o irmão, com a irmã, com o moço, com a moça, com o ancião. Então espera o tempo de Deus. Deus não esqueceu. Não é por ficar falando que Deus vai apressar-se em cumprir. Não, Deus tem o tempo de cumprir. O que pode acontecer é que muitas vezes nós falamos além do que deveríamos e por conta disso depois entramos em dificuldade. Porque pessoas vão colocar embaraços na nossa vida para que aquela promessa de Deus não venha a se cumprir. Como os irmãos de José fizeram com ele. Então, precisamos aprender isso. Guardar no coração as promessas de Deus. Então, ela guardou no coração. Então foi feito aquele alistamento, eles precisaram se locomover do lugar deles, foram para um lugar difícil, limitado, não tinha lugar, não tinha condição. E foi justamente ali que Deus permitiu que Jesus nascesse. E naquela noite, Deus revelou aos pastores que estavam no campo. E eles foram visitar lá Maria, José e o menino e começaram a dizer o que foi que os anjos disseram a eles. Porque os anjos falaram, pastor, falou, é que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês vão encontrar o sinal, vocês vão achar o menino deitado, envolto em panos e deitado numa manjedoura. E apareceram os anjos e começaram a cantar. E eles então, quando os anjos se recolheram, disseram, vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles não sabiam até aquele momento, mas cumprido a promessa, Deus foi lá, o próprio Deus testemunhou. Foi lá e disse aos pastores. Os pastores disseram, vamos lá, vamos conferir, vamos atentar, porque a palavra que o anjo disse, e a palavra de Deus diz que a palavra que o anjo falou, ela permaneceu firme. E eles foram lá, chegando lá aonde estava Maria, eles divulgaram, versículo 17, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Agora sim, não foi Maria que contou para eles. Foi Deus que revelou para eles o que tinha acontecido. E eles vieram e contaram a Maria e a quem estava próximo ali. E qual foi a atitude de Maria? Diz aqui. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Cada palavra que eles diziam, ela ia lá no coração. Deus falou isso comigo. Deus fez essa promessa para mim. Agora ele cumpriu. Os pastores estão testemunhando, estão testificando. Então, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Passados os dias, levaram o menino para ser circuncidado e lá no templo encontraram quem? Encontraram lá Simeão. Quem era Simeão? Simeão era justo, era temente a Deus, ele servia a Deus, foi revelado para Simeão que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ele também não sabia. Maria não contou nada para Simeão. Mas Deus revelou algo no coração de Simeão, ele encheu-se de fé e esperança e disse que não iria morrer enquanto não visse o menino. E aconteceu, chegou o dia. Quando chegou este dia, ele tomou o menino nos braços, porque Maria e José levaram Jesus ao templo. Simeão tomou nos braços e veja o que diz, olha. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo os da lei, ele então, Simeão, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. O que Simeão disse? E disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A Maria foi dito que ele seria para a salvação. Simeão disse, os meus olhos já viram a tua salvação. Quem os olhos de Simeão viram?
Jesus. E o nome Jesus significa o quê? Salvador. E ele diz aqui, a qual tu preparaste pela face de todos os povos, para iluminar, ou seja, luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe, Maria, se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Isso tudo estava guardado no coração de Maria. E quando os anjos falaram, ela conferiu lá. Está batendo, está certinho. Quando Simeão disse, ela conferiu lá no coração. Está de acordo com o que Deus falou para mim. Certinho, o cumprimento do que Deus disse lá. E tinha lá também a profetisa Ana e por aí vai. Bem, e outras promessas que se cumpriram. Quando o coração dela seria traspassado, quando veria o seu filho sendo levado à condenação pela morte de cruz. Tudo isto aconteceu. Mas o que me despertou a atenção foi a discrição de Maria. Então diz aqui, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Então veja, e quando cumpriu, não foi Maria que disse, olha, hoje cumpriu aquela promessa que Deus falou. Não, foram as pessoas que vieram dizer a ela, e ela consultou o coração, e estava lá, estabelecido no coração, aquela promessa. Então cumpriu-se. Então, por isso, que lições eu posso tirar daqui para mim e para você? Em primeiro lugar, quando Deus fizer uma promessa, guarde consigo. Não saia contando para ninguém. Porque agora eu vou ser uma benção, porque agora Deus prometeu, porque Deus vai fazer, porque Deus falou, porque eu estou esperando e não vejo a hora de Deus cumprir. Não, faça isso não. Guarda no coração. Creia na promessa. Então, somente isso. Creia na promessa que Deus te fez, porém, guarde-a no coração e não abra para ninguém. Ah, mas Deus fez uma promessa, mas eu vou precisar da ajuda de fulano, de Bertrano, de Ciclano, para a promessa de Deus cumprir na minha vida. Você não precisa nada disso. Quem te fez a promessa foi Deus. Quem vai cumprir a promessa na sua vida é Deus. Independente se este, se aquele, se aquele outro te ajuda, se te abre a porta, se te fecha a porta, não, isso não está importando. O que importa é que no tempo de Deus, Deus vem e cumpre o que prometeu. Então, do tempo que recebemos a promessa até que ela se cumpra, precisamos seguir o exemplo de Maria. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, guarde silêncio. É um segredo de Deus para você. Deus te avisou, Deus te revelou, usou alguém para falar com você, o que ele vai fazer. Então espera o tempo de Deus fazer. Agora creia na promessa. Viva todos os dias na expectativa de que pode ser aquele dia o cumprimento. Mas confira tudo no coração. E procure ordenar os seus passos na vontade de Deus para que você mesmo não seja um impedimento à promessa de Deus na sua vida. Então viva de tal maneira que o seu caminhar seja agradável diante de Deus. Deus agradou-se de Maria. Deus agradar-se-á de mim, de você, de cada um de nós, quando nós andarmos à luz da palavra de Deus, em submissão, obediência e discrição com respeito àquilo que Deus prometeu. Não saia falando para o mundo todo. Guarda consigo. Quando chegar o momento de cumprir, Deus próprio vai testemunhar. Deus vai utilizar-se de alguém para testemunhar o cumprimento na sua vida. E você vai ficar, mas como fulano soube disso? É Deus que revela. Deus não revelou para Simeão? Deus não falou com os pastores? Deus vai falar com os daqui também. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele jamais mudará. Ele é imutável. Mas a lição aqui é a seguinte. Você tem promessa de Deus? Guarde silêncio.
espera o tempo de Deus cumprir. Não se precipite, não queira se adiantar, não queira barganhar com Deus, porque Deus reprova esse tipo de atitude. Seja fiel, espera o tempo de Deus, guarda no coração. Quando perceber, parece que já faz tanto tempo que Deus prometeu, volte lá, você e Deus, nas promessas, e vá relembrando o que Deus te prometeu. E fortaleça a sua fé na promessa. Porque a palavra de Deus diz, fiel é o que prometeu, o qual também fará. Deus não é homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Deus cumpre. E todas as promessas, quantas há nele, são o sim e o amém para a glória de Deus. Então, promessas feitas por Deus são promessas para serem cumpridas. Agora, elas têm o tempo de Deus e elas têm o modo de Deus. E é isso que às vezes a gente não entende, nós somos cabeça dura. A gente quer que Deus faça as coisas segundo a nossa ideia, mas Deus não é dirigido pelas nossas ideias. Deus é dirigido pelo Espírito dele. E nós temos que estar submissos a ele para discernir quando chegar esse momento. Porque se nós ficarmos criando uma expectativa de uma maneira, Deus vem para cumprir a promessa e a gente não dá espaço e a gente perde a oportunidade. Por quê? Porque Deus tem o caminho dele e a gente quer que Deus venha no nosso caminho. Ah, eu estou olhando aqui, Deus vai vir aqui. Deus vai vir por aquela montanha. Às vezes Deus vem pelo vale, não vem pela montanha. E aí? Você está esperando na montanha, ele vem pelo vale. Você não está atento, não discerne o tempo de Deus, pode perder a oportunidade, pode atrasar a realização do que Deus prometeu. Todo atraso, todo impedimento com relação a isso, não é da parte de Deus, sempre é da nossa parte. Nós é que muitas das vezes mais atrapalhamos do que cooperamos para que a bênção de Deus, a promessa de Deus, cumpra-se na nossa vida. Nós é que somos impedimento. Então, com Maria nós aprendemos que nós podemos deixar de ser impedimento e ser alguém disponível. Sabe o que ela disse quando o anjo falou? Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, aqui estou, sou teu servo. Cumpra em mim segundo a sua palavra. Eu espero na sua palavra. E ponto final. Chega o momento, Deus vem, cumpre, você vai ter alegria, você vai ter gozo, você vai ter satisfação, você vai saltar, você vai glorificar, você vai regozijar, você vai ter renovos espirituais na vida, você vai ter experiências profundas com Deus. Mas saiba guardar no coração. Saiba guardar no coração. Não se mostre superior aos outros. Não, porque eu tenho esta promessa de Deus, então eu sou melhor que aquele. Não é melhor que ninguém. Faz diferença na sua vida é a presença de Deus, mas quando você vive em humildade diante da presença de Deus. A promessa de Deus não é para fazer a gente prevalecer sobre o outro. A promessa de Deus na nossa vida é para nos colocar na adaptação daquilo que Deus quer de nós e que a mão de Deus nos conduza no cumprimento da sua vontade. Porque quem faz a obra não sou eu, não é você. Quem faz a obra é Deus. Agora, ele faz quando eu e você nos deixamos conduzir pela mão de Deus. Aí ele vai usar os nossos passos, vai usar as nossas mãos, o nosso coração, os nossos olhos, nosso ouvido, a nossa boca. Ele vai colocar as palavras, nós vamos falar, a obra de Deus vai se realizar e nós vamos ficar agradecidos a Deus por ter participado de importante obra de Deus. Mas o segredo está aqui. Guarde no coração e sempre que alguma parte daquela promessa vai se cumprindo, vá conferindo no coração. E quando chegar o momento, ela se cumprirá 100%. Então, as promessas de Deus devem ser guardadas no coração.
Não esqueça isto. Grave na tábua do teu coração. As promessas devem ser guardadas no coração. E espera com fé e alegria o cumprimento delas. Deus agirá no tempo certo em benefício da tua vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.